Olá! O Brasil é um dos países que mais consome remédios. Recentemente, uma pesquisa divulgou que o perfil dos usuários de drogas mudou. Hoje, eles pertencem à classe média, estudam e começam aos 14 anos. Drogas lícitas e ilícitas, será que existe uma diferença quando elas se tornam um vício? No Mídia de hoje, vamos entrevistar Isis Nascimento, diretora do Centro de Prevenção e Tratamento de Toxicomaníacos, o CPTT. Olá, Isis. Olá. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. A gente que agradece. Isis, o que caracteriza exatamente a dependência química? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque na maioria das vezes as pessoas, né, que tem uma pessoa que faz um uso, né, dependente de drogas, ou mesmo um usuário de drogas na família, ela fica muito assustada, né, e fica muito ansiosa. Então, em primeiro lugar, é importante colocar essa diferença. Existe uma classificação com relação ao uso, né? Muitas vezes a pessoa faz o uso da droga, né, uma primeira vez, experimenta a droga e nunca mais ela vai usar. Tá? Então, é um usuário experimentador, ele experimentou e nunca mais usa. Existem aqueles usuários que são usuários recreativos, né? Eles vão usar de vez em quando, vão usar numa festa, vão usar no carnaval, enfim. E também isso não vai alterar, né, a sua vida. Existem outros que já fazem um consumo mais habitual. Então, todo dia depois do trabalho, ele tem que fazer um uso, ou todo final de semana, né? Mas ainda não caracteriza uma dependência, né? A dependência, uma das questões que caracteriza a dependência, primeiro é a relação que esse sujeito estabelece com a droga. Então, ele passa a se relacionar com a droga como se fosse a coisa mais importante na sua vida. Então, outras questões não são importantes. Por exemplo, a relação com a família não é importante, né? A relação com o trabalho não é importante, com o estudo não é importante, nada mais importa. Então, uma das questões é essa. A droga é a questão mais importante. Outro fator que caracteriza a dependência também seria, por exemplo, um forte desejo de usar a droga, um desejo incontrolável de usar a droga, né? Uma outra questão que poderia, por exemplo, ele quer fazer o uso da droga e diz assim, olha, eu vou usar um tanto da droga. Ele não consegue parar, então ele perde o controle, né? Esse uso compulsivo é um outro fator. A Organização Mundial da Saúde tem outros elementos que vão estar caracterizando, que constituem umas 10 questões aí que precisam ser observadas. No entanto, o mais importante é isso daí, quer dizer, a forma como esse sujeito está se relacionando com a droga. Okay? Em geral, pela sua experiência com esse trabalho, o que leva uma pessoa à dependência química? Existe algum fator de risco, alguma predisposição? Os teóricos colocam o seguinte, né, existem, para a pessoa se tornar um dependente, existem 3 fatores aí intervindo de uma forma desfavorável, né? Uma delas seria a questão da personalidade, da outra ponta aí de um triângulo seria o meio que ela vive, e na outra a presença da droga mesma. Então, por exemplo, né, entre essa personalidade, a questão do meio que ela vive aí, diríamos que a gente pode encontrar os fatores de ordem emocional, né, que pode ser uma centena dessas. Seriam dificuldades ou questões do indivíduo, né, do sujeito. Então, as dificuldades, ele por não saber lidar com elas, são questões da nossa forma de vivenciar as questões, né? Então, por exemplo, estava até colocando para você, né, na nossa experiência, muitas vezes a pessoa chega e diz assim, olha, eu uso a droga porque eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então eu fico muito chato quando eu não uso a droga, entendeu? Então, se eu vou para uma festa, eu preciso da droga, eu fico muito mais comunicativo, né? Então, isso me ajuda muito então, sem a droga fica muito chato, então tem que usar a droga. Então, essa timidez, né? Outras pessoas colocam que são muito ansiosas, ou por conta do trabalho. E uma questão que é importante observar, que as pessoas são muito diferentes, né? Nós somos todos muito diferentes.
E com relação ao usuário de drogas, isso também acontece, né? E como é feito o tratamento dos dependentes químicos no CPTT? O CPTT é um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, né? Ele funciona conforme a política de álcool e drogas do Ministério da Saúde, né? Então, ele tem uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar. Essa equipe ela é constituída de psiquiatra, psicólogo, assistente social, professor de educação física, que é educador físico, tem ainda musicoterapeuta, terapeuta ocupacional, arte-terapeuta, né? Por que isso? Isso que a gente colocou, por conta da diversidade. Então, muitos usuários vão chegar lá e você precisa fazer o projeto terapêutico deles. Você precisa colher a história de vida deles. Qual é a expectativa que ele tem com relação ao tratamento? Qual é a situação que ele apresenta que vai ser diferente do outro? Tanto com relação à droga, né, que pode ser que ele faça o uso do álcool, né, e ele seja dependente do álcool, ou de cocaína, ou de crack, ou de LSD, ou de medicamento, ou do thinner, da cola, né? E, então, o padrão de uso pode ser diferente, ele pode usar todo dia, ele pode usar fazer um padrão de uso muito pesado, tá certo? A expectativa que ele tem de não parar de fazer uso da droga, então você tem que fazer o projeto terapêutico dele. Quando ele chega, ele é acolhido. Diariamente, a gente tem essas equipes, né, que fazem acolhimento, exceto na terça-feira de manhã. E, a partir daí, então, ele chega e a gente acolhe, faz o acolhimento terapêutico e depois, então, começa a tratar. Tem os grupos, que pode ser grupo, e pode ser atendimento individualizado, com psiquiatra, com psicólogo, com médico, né? Por exemplo, o usuário de álcool ou de qualquer outra droga, né? Se ele faz um uso pesado, pode comparecer aí, né? Se apresentar aí, né, nesse sujeito, também problemas, outras morbidades, tá certo? Então, pode aparecer uma hipertensão, uma neuropatia, né? É muito comum eles chegarem, muitas vezes, já chega a gente na cadeira de rodas, porque não consegue andar, né? Já tem problemas dessa ordem, ou algumas outras morbidades, que você precisa de uma avaliação física. Outros não. E eles também vão participar dessa elaboração desse projeto terapêutico. Certo? Então, ele vai discutindo no acolhimento, vai se identificando, né, com aquilo que é discutido junto aos outros pacientes também, e ao final ele diz assim, não, eu quero ser atendido pela psiquiatra. Por quê? Porque eu não estou conseguindo dormir, né? Eu não estou conseguindo deixar de fazer uso, né? Não estou conseguindo, eu preciso de me controlar e eu não consigo. Então, eu vou precisar de algum medicamento que me ajude nesse momento aí. Então, quem faz isso é a médica psiquiatra. Ou então ele fala, não vou nem no psicólogo, isso é coisa de não sei o quê, que chega com muito preconceito, né? Eu quero fazer uma oficina, essa oficina aí de arte-terapia ou de musicoterapia. Eu me identifiquei com isso, que é uma forma de expressão também legal. Eu me identifiquei, não quero, ou então quero só ficar no grupo. Então, na verdade, esse usuário, a gente precisa dessa voluntariedade para ele fazer o vínculo com o serviço, vínculo com o terapeuta, e aí, então, começar a fazer o tratamento. E a família, ela é englobada no tratamento, já que, em muitos casos, parte da responsabilidade acaba sendo dela? A gente diria que, na verdade, né, a família, ela não é que ela tenha responsabilidade, mas ela se inclui naquela problemática que é apresentada pelo sujeito, tá certo? E muitas vezes a família não percebe isso, né? Ela percebe que ela tem um problema e é muito comum chegar e dizer assim, olha, eu quero internação, quero esse sujeito longe de mim, eu já estou cansada, né? Então, ele é um problema para a gente e tudo mais. Então, a gente precisa identificar, junto com a família, como que deu esse processo, por que surgiu naquela família esse usuário dependente. Então, nós temos o grupo de família, né, que hoje tem um enfermeiro e uma assistente social,
que atende aos adultos, e tem no terceiro turno, que atende a criança e adolescente, tem uma psicóloga e uma assistente social, né, com especialização, né, em terapia familiar sistêmica, que vai acompanhar essas famílias. Né, e no turno de 7 da manhã até às 16 horas, a gente tem uma assistente social e o Luciano. Mas todos os psicólogos, todo o psiquiatra, o médico, todos eles procuram fazer esse laço com a família para estar discutindo com elas, né, a questão de como está acompanhando, como está abordando, identificar também as suas dificuldades. Ok? Quais são os tipos de droga que os dependentes que vocês atendem são mais viciados? Olha, a maior incidência ainda é o uso do álcool, tá? Chega em torno de, os últimos levantamentos que foram feitos no CPTT, a 39%. Mas hoje, os usuários de múltiplas drogas estão no mesmo nível de incidência. Então, está 39% de múltiplas drogas, que é aquele usuário que faz o uso concomitante, associado. Por exemplo, ele gosta de usar cocaína. Entendeu? Então, mas quando ele está com a cocaína é um estimulante e ele já não está aguentando mais, aí ele faz o uso do álcool, por exemplo, ou da maconha, que é um depressor, né, para ele aguentar fazer o uso da cocaína. Ou então, ele é um usuário lá do álcool. Quando ele está quase tombando, ele vai, cheira uma carreirinha para ele poder aguentar, entendeu? Então, às vezes eles fazem uso, e às vezes mesmo, eles já fazem uso de múltiplas drogas, que já faz parte, que já compõe aí uma outra característica da sua história de vida. Então, ele já gosta de usar tudo que ele vê, ele já usa também. Então, múltiplas drogas hoje está na mesma incidência. Depois, a gente tem os medicamentos, que vêm depois. São os medicamentos. Os benzodiazepínicos, as anfetaminas, né, que vêm depois. Depois, ainda tem o tiner, a cola, né, a maconha, né, por aí vai. O Mídia vai para um breve intervalo e volta já. Você vive num quarto escuro e fechado e diz estar aberto para o mundo. Você diz que ninguém fala a verdade, no entanto, mente o tempo todo para você mesmo. Fala que ninguém o deixa viver em paz, contudo, vive cheio de agressividade. Quer toda a liberdade do mundo, porém, vive com medo de ser preso. Você grita que é forte e que sabe o que faz, mas receia a própria sombra. Você vive dizendo que quer ter amigos, no entanto, não percebe que é o seu maior inimigo. Você caminha a passos largos para a morte e diz que isso é vida. Dependência química se combate com razão, amor e verdade. Voltamos com o Mídia. No programa de hoje, o tratamento a dependentes químicos. Isis, quais são os tipos de droga que os pacientes que vocês atendem são mais viciados? A gente acho que respondeu um pouco essa pergunta quando a gente coloca que 50%, a maioria, né, 50%, a maioria dos usuários hoje, conforme o levantamento realizado nos últimos meses, janeiro e fevereiro, são usuários de álcool, são dependentes do álcool, na verdade, né? E que hoje esse número ele tem a mesma equivalência de usuários de múltiplas drogas, né? Então, as drogas é o álcool, depois, né, o crack, a cocaína, né, faz esse uso associado. E, na verdade, a cocaína, ela comparece por ser um centro de tratamento, certo? Por ser um centro de tratamento, e então as pessoas procuram mais. Mas, se você for avaliar com relação à incidência de uso na sociedade, não é só no Brasil, mas também em outros países, 10% da população
ela é dependente do álcool, tá? 5% são dependentes de outras drogas, tá? Daí vem, por exemplo, vem a cocaína, o crack, sendo que a cocaína chega a 1,5% no máximo, tá? Aí, maconha, também as drogas ilícitas. Depois, assim, os medicamentos vêm antes da cocaína e da maconha, né? E aí vem o tiner, né? A cola. Aqui no Espírito Santo é mais usado por crianças, adolescentes, por exemplo, a questão do tiner. Tá? Aí tem LSD, tem todas as drogas. Se faz uso aqui no Espírito Santo e em Vitória de todas as drogas que estão aí. LSD, o êxtase, né, os medicamentos e tudo mais. Mas o que mais, a maior incidência é a questão do álcool. E a gente tem verificado um crescimento com relação ao uso do crack, né, que chega no CPTT hoje, acho que é 16%, isso é um número grande, de pessoas com dependência do crack, né? E mudou o perfil dos usuários? Sim. Já há 10 anos atrás, né, quando a gente realizou aqui no Espírito Santo, em Vitória, né, congressos, os teóricos apontavam para uma tendência mundial, que era um crescimento do uso de drogas, e as drogas é tudo aquilo que modifica o funcionamento cerebral, certo? São substâncias que modificam. Então, há um crescimento desse uso. O uso cada vez mais cedo. E também o aumento do uso por mulheres. Entendeu? Então, esse perfil, ele comparece no CPTT. Então, hoje, assim, crianças hoje, assim, a criança mais jovem que chegou, com idade menor, a faixa etária, foi de 8 anos de idade. No entanto, estudos no Brasil, né, tem um estudo, o Ajuda Brasil, do Ministério da Saúde, um levantamento, aponta com crianças até 3 anos de idade. Por quê? Porque a mãe ou o usuário é dependente e faz com que a criança também faça uso. Tá certo? Então, no CPTT, né, a faixa etária que chegou a partir de 8 anos de idade. Então, esse perfil hoje é o uso de drogas cada vez mais cedo, né, o aumento do uso do crack e o uso por mulheres. E como os viciados eles chegam até vocês no CPTT, já que muitos têm dificuldades de assumir que são dependentes químicos? A grande maioria chega espontaneamente. Tá? Eles vêm, né, procurando, né, por alguma dificuldade. 11% chega encaminhados pela justiça. Já aconteceu algum episódio, né, na justiça policial, né, aconteceu alguma coisa, e a justiça encaminha. Outras unidades de saúde também encaminham, né, conselho tutelar, né, também encaminha. E a família, né, são por aí que vem esse encaminhamento. Agora, nós aceitamos assim, você pode agendar por telefone, né, pode ir lá na recepção do CPTT e a gente acolhe a qualquer um que vá buscar esse tratamento. Por enquanto, que a gente está reestruturando, né, o serviço. O efeito das drogas, ele muda de pessoa para pessoa? Como nós colocamos com relação à diversidade, né? Existe aí uma primeira classificação, que é a classificação farmacológica, né? Como é que as drogas se apresentam, como é que classifica isso? Então, primeiro se coloca que as drogas podem ser depressoras, né? E aí a gente tem o álcool, e aí a gente tem a maconha, né? Enfim. Depois a gente tem as drogas estimulantes, né? Que aí é tudo aquilo que altera o funcionamento cerebral, deixando ele mais alerta, mais ligado. E aí você tem desde o café, né? A cocaína, as anfetaminas, né? São drogas que são estimulantes. Tem as drogas que eles chamam, que fazem uma desordem, né? Deixa eu ver se eu lembro, que eu também tomei, de vez em quando eu esqueço assim. Mas é depressoras, estimulantes e as drogas alucinógenas, né? E que fazem essa desordem um pouco. Que aí pode ser, por exemplo, a maconha,
em altas doses, né? E outras drogas também. Mas também vai depender de cada sujeito, tá certo? Às vezes, a pessoa fala assim, olha, eu faço uso da cocaína, ela me deixa tão bem, eu fico bem, entendeu? Então, o que era para ser um estimulante, deixou ele assim, bem, assim, como se fosse um depressor. Deixou ele mais tranquilo. Né? E assim, vai depender muito do sujeito, embora haja essa classificação aqui farmacológica. As drogas lícitas, elas são mais perigosas que as ilícitas? Como, por exemplo, o cigarro, alguns remédios, o álcool. Eles são lícitos, mas também causam dependência. Uhum. Então, você já respondeu um pouco na sua pergunta, né? A dependência, o padrão de uso, né? E esse uso dependente ou um uso prejudicial, porque às vezes a pessoa nunca fez uso do álcool, por exemplo. Aí ele vai para aquelas festas, né, no micareta, ou sei lá, com a Cláudia Leite aí enfia o pé na jaca, como eles falam, né? No álcool, por exemplo, ou pode usar qualquer droga. Porque qual é a situação que é perigosa aí, tá certo? As drogas psicoativas, né, ou psicotrópicas, elas fazem uma característica. Elas vão, para que elas tenham o mesmo efeito, a pessoa faz um uso e sente o prazer. Porque se fosse ruim, a pessoa usava, nunca mais ia usar. Ela sente prazer. Então, para ela sentir o mesmo prazer, ela precisa usar cada vez mais. Isso, teoricamente, se chama tolerância. Tá certo? Então, por exemplo, o indivíduo nunca fez uso do álcool, né? Um adolescente lá nunca fez uso do álcool, vai para uma festa, vai para uma micareta, aí ele vai, enfia o pé na jaca, usa tudo de uma vez só. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele fez o uso prejudicial, ele pode baixar um hospital, uma UTI aí, né, por conta desse uso. O organismo dele não fez a adaptação necessária para ele fazer aquela quantidade de uso. Tá certo? Então, as drogas, elas, se você disser assim para uma pessoa que faz um uso controlado, que já aprendeu a fazer esse uso, que está na rede de usuários, já sabe como fazer o uso do êxtase, por exemplo, vai para uma festa rave, ele fala, não vou usar um inteiro, vou usar meio, tá certo? Então, ele já faz esse uso controlado. Então, se você falar com ele assim, o êxtase faz mal, tá? Isso aí é terrível, você vai desidratar todo, você pode ter um problema. Ele vai rir da sua cara, porque ele faz o uso e se sente muito bem, e ainda fica magrinho, e fica essas coisas todas, entendeu? Então, vai depender muito de cada sujeito, de cada situação, e a situação que ele está naquele momento, depende de fatores de ordem emocional e tudo mais. Então, você não pode generalizar para o uso de álcool e drogas, nada é generalizado, você tem que estudar caso a caso. Leitos hospitalares suficientes para abrigar os viciados que precisam de internação? Não. Olha só, uma questão importante que você está levantando é o seguinte, é a rede. Você não trabalha mais em nenhum lugar de uma forma isolada com esse usuário, tá? Então, a política de álcool e drogas do Ministério da Saúde, ela aponta para a questão da rede, de você trabalhar a rede. Porque uma das questões que pode chegar, por exemplo, quando chega no CPDT, ou chega no pronto-socorro psiquiátrico, ou chega na unidade de saúde, ou chega na escola, ou chega na assistência, lá na assistência social, né? Aí ele pode chegar um usuário que apresente um quadro assim, dependente, mas um quadro que ele apresentando uma síndrome de abstinência ou uma intoxicação, que pode ser uma overdose. Tá certo? Então, ele vai precisar de um leito, assim, de imediato. Então, nós temos na rede, no município, que é de responsabilidade do município, as unidades de saúde, né, tem ainda as equipes matriciais, que vão trabalhar a saúde mental, que é um psicólogo, um assistente social, um psiquiatra, né, nas regiões. Tem o CPTT, que é um serviço de média complexidade, que é um CAPS. Mas, quando chega um caso de internação, que é até 15 dias no máximo, né, não é aquela internação psiquiátrica, ele vai precisar de um hospital. E aí é o Estado que é responsável por oferecer esses serviços. Quer dizer, a lei, a política
diz que você tem que ter hospitais, né? Com uma infraestrutura, com recursos humanos para atender isso daí. Todos os hospitais teriam que ter isso daí. Então, isso ainda não existe. Tá? O que existe em Vitória, o pronto-socorro psiquiátrico, isso aí não precisa nem em qualquer lugar. Chegou, apresentou situações que oferecem risco para o usuário e risco para, ou para terceiros, por exemplo, então encaminha, seja através do 192, entendeu? Que teria a obrigação de levar, leva para o pronto-socorro psiquiátrico e aí, então, ele vai deixar ali um pouco, ou que é no São Lucas, e depois, então, ele deveria encaminhar. Só que não tem hospitais. O que nós temos hoje? É o HPM, né, que atende mais ao pessoal da polícia, né, mas também atende a comunidade, o hospital Adalto Botelho e depois um lá em Cachoeiro. Tá certo? Então, a gente tem essa falha, mas está se discutindo isso, o Estado está discutindo, está havendo assim, muitas reuniões. Por exemplo, a Justiça tem um fórum, nós temos o CPTT, né, puxou, né, a questão do fórum, que não é mais o CPTT, a grande vitória hoje, né, a gente, né, tem o fórum de álcool e drogas, né, que acontece, já é o terceiro, né, o terceiro aconteceu o ano passado, na região metropolitana. Tem um fórum permanente, de 2 em 2 meses, está discutindo isso, né? Aí está discutindo com a assistência social, está discutindo com a educação, está discutindo com a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, com a Secretaria de Segurança Urbana. Então, vários grupos de trabalho discutindo isso e todos apontando uma das prioridades, a urgência e a emergência. Então, essa pergunta sua é muito importante, porque é para ficar até 15 dias, não é para retornar àquela situação de psiquiatrização que acontecia antes dos CAPs, que as pessoas não sabiam o que fazer, mandavam para o hospital psiquiátrico. Isso, a gente abomina isso, não resolve e ainda tira a cidadania do usuário. Ok? Ok, Isis, muito obrigada pela sua participação aqui no Mídia. O Mídia sobre Dependência Química fica por aqui. Entrevistamos hoje Isis Nascimento, diretora do Centro de Prevenção e Tratamento de Toxicomaníacos, o CPTT. Gostou ou não? Quer dar uma sugestão? Mande um e-mail para a gente. O endereço é media@faesa.br. Lembrando que o programa pode ser visto também pelo site www.cnuvitoria.com.br. Até a próxima semana.